que a gente pede, sempre que a gente anseia, sempre que a gente deseja, sempre que você pede com todo o seu coração e você se rende, e você se entrega, talvez tenha um tempo, sabe, um processo, mas chega o tempo que Ele vem, aleluia, e Ele vem, Ele está aqui, e Ele está fazendo coisas lindas em nosso meio. Que ambiente gostoso, que ambiente de glória, que ambiente de adoração, que ambiente de presença. Nós estamos vivendo dias pelos quais nós oramos e choramos. Semana que vem nós vamos comemorar os 5 anos da MEFAP. Num final de semana que eu tenho certeza que será sobrenatural o que Deus vai fazer aqui no final de semana que vem. E eu estava olhando esse ambiente hoje, lembrando lá da garagem, lembrando lá da Babitonga, quando a gente se mudou. Estávamos vivendo um tempo de desconstrução para viver o novo de Deus. E eu vou repetir aquilo que eu tenho dito a tantas pessoas: o difícil não é Deus fazer algo novo. O difícil é Ele desconstruir a gente. Não é difícil para Ele, é difícil para nós. Difícil é se permitir Deus quebrar teus paradigmas, aquilo que foi construído como verdades absolutas na tua mente, coisas que você acreditou uma vida inteira e você sempre fez do mesmo jeito, e chega um tempo que Ele diz: eu vou quebrar, eu vou limpar tudo, eu vou fazer uma nova construção para a glória do meu nome. E quando começou, a gente queria essa igreja, a gente sonhava com essa igreja, com essa atmosfera, a gente sonhava com essa presença, com essa glória. Mas o Senhor ainda estava trabalhando em nós, o Senhor ainda estava quebrando um bocado de coisa. Os crentes ficavam meio assustados ainda quando o fogo descia, acostumado com programação. A gente gosta de uma programação. Todo mundo que gosta muito, muito, muito de uma programação é porque quer ter o controle, querido. Essa que é a verdade. Quer deixar pessoas nervosas, é dizer: não sei quem vai pregar. Mas como é que vai ser o culto também? Não sabemos. Meu Deus, tem gente que fica possuída, porque a gente quer uma programação, a gente quer ter certeza que vai ser assim, 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 assim. Mas quando Deus está desconstruindo coisas, queridos, a primeira coisa que Ele faz é tirar o controle da nossa mão. E eu quero te convidar a entrar nessa loucura de Deus. Porque a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria humana. Então não fica preocupado. Pastora, vocês são uma igreja que segue rigorosamente o horário. Não, a gente só tem um horário rigoroso para começar. E a gente já ensinou isso muitas vezes, queridos. Se o Senhor der aquela palavra, a oração, teve cultos que terminou 9 horas, 9h30, não tem problema. A gente não quer trazer o céu à força, o céu vem quando Ele quer. Ninguém traz o céu à força, entendeu? Mas se tiver fluindo, querido, não pense que a gente vai dar amém. Pastora, mas eu tenho que trabalhar. Pode ir na bênção, querido, a gente te abençoa. Pastora, eu preciso acordar de madrugada, eu preciso sair. Vai na bênção, meu amado. Não tem problema nenhum, ninguém vai murmurar de você. Só não saia murmurando. Deixa os doidos que querem ficar mais um pouco ficar. Deixa o negócio fluir e vai dar tudo certo. Porque nós amamos todo mundo. Todo mundo. E essa porta está aberta. Pastora, mas eu 9 horas tenho que ir embora, que eu sou acostumado. Eu respeito você. Até o dia que Jesus te pegar do jeito, né? Tem uns que Ele pega mais suavemente porque a pessoa entende logo. Tem um que tem que pegar igual o Saulo. Tem que cair do cavalo, dar corno no chão. Mas a verdade é que o Pai sabe ministrar, não é nós que vamos convencer ninguém, é o Espírito Santo de Deus. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero repartir com vocês nessa noite. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 5.
Choralarabaxê, caralarabaxê. Choralarabaxê. Sei por que o Adriano já saiu. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, verso de número 5, e diz assim: E Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia ali certo homem chamado Simão, que praticava magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois tu julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez ele te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estais em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que vocês disseram sobrevenha sobre mim. Amém? Sente-se adorando o nome do Senhor. A palavra que o Senhor me deu, e se for para colocar um tema, seria: do que está encharcado o nosso altar? Lágrimas ou técnicas? Eu estava olhando para essa palavra, olhando para a história desse homem, fazendo um paralelo com a história de Ana, a mulher que orou com amargura de alma e com muitas lágrimas ao Senhor. Mas as lágrimas de Ana foram lágrimas que geraram vida. Uma mulher amarga de coração, triste, porque não podia gerar filhos. Era provocada por sua rival que dera filhos ao seu marido. Não vou entrar no contexto, porque você é praticamente todo mundo daqui, né? Então, são tudo leitor da Bíblia, todo mundo sabe do que eu estou falando.
tivesse muita gente visitante, até ia contextualizar. Mas para quem não conhece a história de Ana, está no livro de 1 Samuel. É só você chegar em casa, abrir o livro de 1 Samuel, os primeiros 2 capítulos ali, você já vai entender do que a pastora está falando. E a Bíblia diz que chega um dia que Ana entra no templo com amargura de alma, porque todos os anos ela era provocada quando iam adorar ao Senhor, e todos os anos com certeza ela pedia um filho ao Senhor, mas chegou um ano que ela entrou num outro nível de entendimento, com certeza. A gente fala muito de processo, tem crente que tem até arrepio quando fala de processo. É que não tem outra palavra, porque tudo na nossa vida de fato é um processo. Para viver o propósito a gente vive passando de processo em processo. Quando vence um, pensa que tá bom, dá uma forguinha, dá uma sapateada, daqui a pouco lá vem outro, porque sempre tem uma coisa nova para a gente aprender. E é sempre no processo que a gente aprende. E Ana entende o tempo, entende o processo, e ela vai fazer uma oração que talvez ela nunca tinha feito até ali. Quem sabe até ali ela tinha pedido um filho, e só Deus é capaz de saber as intenções e as motivações de cada coração por trás de um pedido. Só Deus é capaz de saber. Mas aquele ano ela entendeu que ela não queria mais um filho para esfregar na cara de Penina. Ela não queria mais um filho para satisfazer talvez a sua própria rejeição. Ela não queria gerar para talvez provar alguma coisa para alguém. Ela entendeu que ela queria gerar para a glória de Deus. E aí foi diferente. Porque quando ela ora em lágrimas, inclusive é julgada pelo próprio sacerdote, que já não tinha mais a visão espiritual de antes, e achou que ela estava embriagada, mas Ana não revida, porque Ana conhecia sobre o princípio de honra. É praticamente parecido com Davi, quando alguém diz para ele: olha, o homem a quem persegue a tua vida está na boca da caverna, toma da tua espada, vai lá e acaba com ele que o Senhor entregou na tua mão. E Davi diz: guarda-me o Senhor de tocar no seu ungido. Mas não era mais ungido, já era um endemoniado, mas quem colocou foi Deus, então quem tira também é Deus. E Ana entende, ela ainda se humilha para Davi, para Eli, e diz: olha, não julgue a tua filha como serva de Belial. Na verdade eu estou com amargura de alma aqui clamando ao Senhor. E quando Eli entende o que está acontecendo, ele a abençoa. E ela faz um voto ao Senhor. E se você ler a oração de Ana, uma oração com o coração quebrantado, queridos, não é uma oração de palavras bonitas. Uma oração com o coração rendido ao Senhor, a pessoa não fica procurando palavras bonitas para impressionar a Deus. Se você olhar atentamente para a oração de Ana, é basicamente uma repetição de palavras. Ela fala uma coisa e ela repete de novo. Ela diz: Senhor, se da tua serva se lembrar e da tua serva não te esquecer, quem é que lembra e já esquece? Ela está falando a mesma coisa, mas ela está com o coração arrebentado, contrito, e ela diz: Senhor, se tu me deres a alegria de um filho, eu vou devolver ele para ti. Se tu me deres, eu devolvo para ti, para viver o teu propósito. Ela entendeu que não geramos para nós geramos com entendimento para Deus. E quando a gente entende isso, uma chave vira na nossa cabeça. Ela entendeu e ela disse: se tu me der, eu te devolvo, eu dou para ti de novo. E ela deu. E Samuel serviu na casa do Senhor. Samuel não andava de mãozinha com a Ana para ela esfregar na cara dos outros. Samuel foi consagrado ao santo ministério. E a Bíblia diz que de ano em ano, Ana fazia uma túnica e levava para Samuel. E eu acho linda essa parte, porque eles moravam muito longe de Ramá. Todos os anos. Como é que ela sabia a altura que Samuel estava?
Como é que ela sabia a altura do braço dele? Porque desde criança ela levava. Como é que ela sabia? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha, queridos. De ano em ano ela levava uma túnica e dava certinho em Samuel. Porque muito provável essa túnica era construída de joelhos em oração e dizendo: Pai, eu estou fazendo para o meu filho que não é meu, é teu. E eu vou levar no templo para ele. Essa mulher era uma mulher de lágrimas que gerou vida. A vida de Ana, toda vez que você vai ouvir pregar sobre Ana, alguém vai falar da Ana chorando de se acabar. Sempre você vai ouvir, mas foram lágrimas que geraram vida. Agora temos aqui um homem chamado Simão, no Novo Testamento, que ilude uma cidade por muito tempo com técnicas mágicas e faz as pessoas acreditar que era o poder de Deus. Você consegue ver alguma semelhança nos dias que nós estamos vivendo? Ele ilude uma cidade, queridos. Homens, mulheres, crianças, não é uma pessoa. Ele ilude uma cidade. Você leu comigo que eles criam piamente em Simão e diziam que ele era um grande homem cheio do poder de Deus. Até que chega homens de Deus de verdade naquela cidade. Porque o falso só ganha lugar quando o verdadeiro ainda não se manifestou. E quando o verdadeiro se manifesta, não precisa avançar no falso. As pessoas vão ver que tem alguma coisa errada. Quando você carrega algo de Deus, você não precisa querer impor o seu jeito, impor da sua vontade, não. Você só precisa fluir naquilo que você é em Deus. E Deus se responsabiliza de trazer luz sobre o negócio. O falso só prevalece onde o verdadeiro ainda não chegou. Guarde isso no seu coração. Mas a Bíblia diz que chega naquela cidade um homem chamado Filipe, cheio do Espírito Santo. E eu acho interessante porque a Bíblia diz que Filipe expulsava demônios, possessos caíam. Mas o Simão estava por ali e provavelmente não caiu. Ninguém viu o Simão endemoniado, bufando, cuspindo, babando. O homem estava bem disfarçado, até enturmado, quem sabe caminhando no meio dos crentes que estavam seguindo Filipe. E não está sendo diferente nos tempos que nós estamos vivendo, queridos. Não está sendo diferente. Está cheio de infiltrados no meio do povo de Deus, dentro da casa de Deus, cheio de gente com aparência de homem de Deus, de mulher de Deus, cheio da caridade principalmente, cheio das boas obras. Mas não é o que aparenta ser. E sabe o que revela isso, queridos? Não é uma igreja bem organizada, não é uma igreja estruturada. O que revela isso é quando o fogo de Deus está no meio da igreja. Quando a paixão, fogo e glória queimando nos nossos altares. E a Bíblia diz que quando ele vê Filipe pregando o evangelho, e as pessoas crendo e sendo batizadas, ele se junta também. Inclusive ele é batizado nas águas, gente. Porque ele fica impressionado com aquele poder que Filipe carrega. E ele é batizado nas águas. E ele está ali no meio deles. Aí a Bíblia diz que chega a notícia em Jerusalém que Samaria está sendo sacudida por um grande avivamento de arrependimento e salvação. E eu imagino o coração dos apóstolos, você conhece a história, que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles ficam meio desconfiados, arrepiados, mas agora os samaritanos também? E o Filipe está lá, gente, está quebrando tudo. E demônios estão saindo, e as pessoas estão aceitando o evangelho, e está tendo batismo, e está acontecendo um avivamento em Samaria. Porque a glória de Deus chegou lá. O evangelho veio para isso, veio para quebrar paradigmas. O evangelho veio para isso, veio para entrar
onde a lei não podia entrar. O evangelho veio para restaurar aquilo que a lei não estava conseguindo arrumar. O evangelho de Cristo é poderoso. Mas ainda hoje, quando alguma coisa meio fora do padrão começa a acontecer, às vezes a gente quer dar um de judeu e dizer, não, isso ali já é bagunça, isso aí não tem nada a ver. Não, desse jeito aí não, tem que voltar para o quadrado, o negócio, a gente adora dizer, é com ordem e decência. Uma ordem e decência, que é tão ordem e decência, que engessa a gente e ficamos tudo robotizado. Não, o evangelho veio para quebrar. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E quem é que começou quebrando esse negócio? O próprio Jesus. Quando ele dá uma passadinha em Samaria. Geograficamente falando, quem já estudou teologia, fez geografia bíblica, sabe que não precisava passar por dentro de Samaria se você quisesse contornar. Mas quando você lê o evangelho de João, ele diz assim, e era necessário passar por Samaria. Aquilo que muitos descartam, Jesus tem como necessário. E ele achou necessário entrar em Samaria para ter uma conversa com a mulher mais decente daquela cidade. Porque se fosse nós, ia pensar assim, não ia? Já que eu vou lá para levar as boas novas, eu vou me informar antes para ver a pessoa mais honrada, mais decente, que ninguém fale nada daquela pessoa, né? Já que vamos plantar uma igreja em Samaria, então vamos começar com a pessoa que tem mais credibilidade. Talvez nós pensaríamos assim. Jesus vai para no poço, lugar onde as mulheres vinham tirar água, e era perto de meio-dia, a Bíblia diz. Meio-dia não era a hora que as mulheres decentes tiravam água. As mulheres certinhas e decentes iam de manhã, antes do sol escaldante. Você acha que Jesus não sabia? Mas ele fica de propósito esperando. Porque naquela hora, a mulher com a pior reputação de Samaria também precisava de água e ela viria no tanque. Oh, aleluia! Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo a forma dele trabalhar. E a Bíblia diz que quando a mulher chega para tirar água, Jesus começa a ter um diálogo que se tornou célebre. Porque a mulher chega e Jesus é que pede água para ela. Você já imaginou a água da vida sentado na beira de um poço, pedindo um copo de água para a mulher mais pecadora da cidade? E a mulher é tão ferida, é tão machucada, que ela já tem um escudo de proteção, e ela vem com 10 pedras na mão para Jesus, e diz, como que tu me pede água, eu sendo uma mulher samaritana e tu judeu? Tu não sabe que judeu não se comunica com os samaritanos? Mas Jesus, agora eu brinco, né? A analista comportamental brinca sempre dizendo que Jesus vai aguçar o que toda mulher carrega, independente do seu modelo comportamental. Jesus aguça a curiosidade dela. E ele diz, mulher, se tu soubesse quem fala contigo, tu pedirias água. E eu te daria uma água que nunca mais tu ia ter sede. Pronto, acabou toda a resistência da mulher. Ela já diz, Senhor, mas então que água é essa? Me dá dessa água! E ali começa o diálogo mais impressionante, porque começa uma conversa como quem não quer nada. E alguém diz, mas Jesus vai ignorar a vida dela. Não, queridos. Mas Jesus não chega acusando, Jesus não chega ferindo. Jesus chega primeiro acolhendo, trazendo para perto, e depois ele vai botar o dedinho na ferida, mas ele não vai botar o dedo na ferida para matar, ele vai botar para curar, porque a Bíblia diz que ele faz a ferida, mas ele mesmo a cura. E aí você conhece o final dessa história. Jesus vai se revelar como Messias para aquela mulher pecadora, quando ele diz, eu mesmo sou eu que falo contigo. E daquela conversa, a mulher pecadora vai se transformar na primeira missionária de Samaria. E a Bíblia diz que ela sai anunciando a conversa dela com Jesus. E muitos daquela cidade creem em Jesus por causa do testemunho dessa mulher. Agora, tempo depois, é a vez de Filipe passar por Samaria.
É a vez de Samaria ser bombardeada por este homem de Deus que carrega o verdadeiro evangelho. E a Bíblia diz que quando os apóstolos sabem o que está acontecendo em Samaria, Pedro e João vão para Samaria, cheios do Espírito Santo, com uma autoridade talvez um pouquinho além. Porque quando Pedro e João chegam em Samaria, e você leu comigo, eles chegam com uma missão específica. As pessoas estão sendo evangelizadas e estão sendo batizadas. E é isso que é lindo no reino. Você consegue ver a multiforme graça de Deus, como tem serviço para todo mundo no reino? E como ninguém precisa querer ocupar lugar de ninguém. Eu sempre falo, você só precisa descobrir o seu propósito em Deus. E você fluir no propósito que Deus te deu, no dom que Deus te deu. Mas eu não tenho, claro que tem, querido, é que você não entendeu ainda então. Todos nós carregamos algo da parte de Deus, um dom, uma visão, um chamado, um ministério. E eu não estou falando só dentro das quatro paredes da igreja. Você precisa entender integralmente isso. Talvez Deus te chamou para ser pastor num ambiente de trabalho, para ser um empreendedor do reino que vai pastorear vidas lá dentro da sua empresa. E tem gente que é chamado para ser um pastor dentro da empresa, quer ser um pastor dentro da igreja, escangalha com tudo, porque vira misturar tudo. E tem aqueles que Deus vai chamar para pastorear dentro da igreja, para ensinar, para cuidar. Cada um deve exercer o pastorado dentro do lugar que Deus o colocou. Quando nós perdemos a visão de cargo na igreja e entendemos os 5 ministérios que a Bíblia ensina, e Ele deu uns para apóstolos, uns para profeta, uns para evangelista, outros para pastor e outros para mestres. Isso é chamado, não tem nada a ver com cargo, queridos. Não é uma escadinha que você vai galgando, não é um cargo, não é reconhecimento pelo trabalho prestado. Isso foi impregnado em nós e por isso que nós temos tanta dificuldade até hoje ainda para entender isso. Mas dentro desses 5 ministérios, você vai achar um que você vai fluir. Pode ter certeza. Tem pessoas que é nato um ministério de evangelista na vida deles, aonde ele está falando de Jesus, e tem uma facilidade para entrar com o evangelho, que é uma coisa fora do comum. E muitas vezes trazem para dentro da igreja, engessam essa pessoa e diz, não, mas esse vai ser pastor. E daí bota ele num lugar e não dá certo, porque o evangelista é garimpeiro, o evangelista é intrometido. Ele vai lá onde ninguém quer ir, ele acha lugar, ele entra dentro da casa de que ninguém quer entrar, ele acha alguém no açougue, ele está falando de Jesus, ele está no banco, daqui a pouco ele está falando de Jesus, ele entra em lugares que ninguém quer entrar, por isso que na mão ele é representado pelo dedo maior, porque na verdade é um dos maiores ministério, é o evangelista, porque é o ganhador de almas. Aleluia, é aquele que arranca almas da perdição e mostra o caminho da verdade. Eu vejo poucas pessoas almejando esse ministério. Por quê? Porque talvez o evangelista não vai ter holofote, talvez o evangelista não vai estar em púlpitos dessa terra, mas naquele dia, quando chegar diante do tribunal de Cristo, onde as obras serão provadas pelo fogo, talvez muitos de nós vão dizer, por que eu não quis ser evangelista? Por que eu não exerci o meu ministério? Por que eu quis me adequar em lugares que não era para mim? Tem aquele que foi chamado para profeta, mas aí ele quer ser pastor também, porque agora virou ibope ser pastor. Não, mas é que o pastor, é que pegaram tudo e englobaram no pastor. Parece que o pastor é a figura máxima. Mas foi chamado para ser profeta. E isso não quer dizer também que você não possa fluir em mais do que um ministério. Pode ser um pastor que flui no profético? Pode carregar. Enquanto uns não querem nada, o Senhor vai dando para outros que anseiam, que estão disponíveis, que estão rendidos, que estão dizendo, conta comigo, Senhor. Olha, eu não tenho força, eu não sei como fazer, mas se tu me ensinar, eu vou. Senhor, eu não sei se eu tenho habilidade para isso, mas se o teu reino precisa, eu estou aqui. Conta comigo, Senhor. É isso. Agora chegam os apóstolos. Apóstolos são os desbravadores, né? Aqueles que têm uma visão mais ampla. Por isso que é o único dedo que comunica com todos os dedos, ó.
e é representado pelo dedão, é o apóstolo. Os apóstolos vão para Samaria, vai Pedro e João, já receberam o Espírito Santo, e quando eles chegam, a Bíblia diz que eles começam a impor as mãos. Eita glória, agora o nível da conversa sobe. Quando você está lendo o texto comigo, quando eu li de novo esse versículo, e todas as vezes que eu leio, com uma visão profética, você vê que o nível sobe. Não é mais, mas é um poder diferente, não é? Até ali, eles estão pregando o evangelho e batizando nas águas, e o Simão está tranquilinho lá. Mas agora os apóstolos chegam, e eles começam a impor as mãos, cheios do Espírito Santo, e dizer: recebam o Espírito Santo. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão impartindo daquilo que eles receberam e daquilo que eles carregam. Recebam o Espírito Santo. E quando eles impõem as mãos, as pessoas começam a receber o dom do Espírito Santo. Elas começam a ser batizadas, elas começam a falar em línguas, elas começam a ser cheias do Espírito Santo. E aí agora aparece o que o Simão estava quietinho lá. Ele falou: opa, esse poder aí é diferente. Esse aí eu não tenho. E não tem jeito de eu enganar mais os outros. Eu vou tentar negociar com eles. E ele quer comprar com dinheiro aquilo que só se recebe com relacionamento íntimo. E ele chega para eles e diz: olha, dai-me também desse poder que vocês carregam. Sabe o que ele ainda, na visão terrena de Simão? Talvez ele ache que é alguma técnica de magia que ele não conhecia. Porque se dá para comprar com dinheiro, ele acha que é alguma coisa que pode simplesmente ser ensinada. E ele diz: dá para mim disso que vocês carregam. Quanto custa isso? Eu tenho dinheiro, eu posso pagar. Uau! Pensa um Pedro irado. Pensa um sanguíneo bravo. E Pedro diz: o teu dinheiro seja contigo para a tua própria condenação. Porque o teu coração não é reto. Então ele não estava querendo o que eles tinham. Ele estava querendo negociar. O que ele queria era voltar para os holofotes. O que ele queria era a técnica. O que ele queria era que todos voltassem os olhos para ele e continuassem achando que ele era um homem de Deus. Ele estava tendo a oportunidade de se tornar de fato um homem de Deus. Mas ele fingiu tanto tempo que agora a verdade está diante dos seus olhos e ele quer continuar na mentira. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite? Ninguém está te cobrando nada. E a igreja de Cristo está entrando num outro nível na terra. Eu não sei se você está entendendo e está pegando no teu espírito o tempo que a igreja de Cristo está vivendo na terra. Eu não sei se você está antenado a tudo o que está acontecendo no mundo. Eu não sei se quando você ora, você sente no seu coração o gemido pelas almas. Eu não sei se você percebe o quão próximo nós estamos chegando do arrebatamento da igreja. Eu não sei se você percebe o tempo que nós estamos chegando. E esse tempo não é dinheiro que vai trazer segurança para ninguém. Eu vou repetir. Esse tempo que a igreja está entrando não é dinheiro que vai fazer a diferença, queridos. Pastor, a senhora não gosta de dinheiro? Não, gostar não gosto. Eu gosto do que ele pode proporcionar para nós aqui na terra, no reino. E por isso que quando eu digo, tudo que você ofertar, tudo que você dizimar, nós vamos gastar tudo. Vamos mesmo, com responsabilidade, com amor, mas nós vamos investir em pessoas e nós vamos investir nas necessidades que a igreja tem como igreja. Nós não vamos acumular dinheiro, guardar dinheiro para dar segurança. O dia que nós tivermos uma conta de milhões que vai dar segurança para pastor, segurança para a igreja, nós perdemos a dependência daquele que chamou, nós perdemos a dependência daquele que falou conosco. Claro que a gente não é ignorante, queridos. É lógico que toda igreja
O mínimo de sabedoria, você guarda um dinheiro para pagar 1, 2, 3 aluguel. Mas não é segurança. Sabe por quê? Porque se você botar segurança no dinheiro, você vai dizer igual aquele homem da Bíblia, que construiu o celeiro novo, que encheu tudo, e disse: agora descansa minha alma, fica tranquilo. Aí ele ouviu uma voz que disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria humana, e a sabedoria humana se torna nada diante da sabedoria de Deus. Quando ele está tentando negociar, Pedro, cheio do Espírito Santo, denuncia o espírito que Simão carrega. E ele diz: o teu coração não é reto. Tu está aqui no meio, mas o teu coração não é reto. E o teu dinheiro seja para a tua própria perdição, porque tu julgaste que com dinheiro tu pode adquirir o dom de Deus. Sabe, queridos, sabe o que ele queria? Ele queria poder sem entrega nenhuma. Ele queria o brilho que os apóstolos estavam tendo naquele momento, ao impor as mãos e as pessoas ser cheias do Espírito Santo, sem relacionamento nenhum com Deus. Está cheio de pessoas assim dentro das igrejas, e infelizmente, por causa desse evangelho barato e fajuta que ando pregando por aí, o evangelho de venha como está, fica como veio, e é oba-oba, levanta a mão, nós vamos ter técnicas para atrair pessoas, essa mistura de evangelho com técnicas humanas, mas eu quero profetizar nessa noite que está chegando o tempo, e já chegou, em que a noiva de Cristo vai ser purificada pelo fogo da sua glória e da sua presença, e só vai ficar aqueles que entenderam o que é entrega, o que é renúncia. Esse evangelho sem sacrifício, esse evangelho de almofada e tapete vermelho, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é evangelho de cruz, é evangelho de renúncia. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que evangelho é esse que nós estamos ouvindo? Do que temos alimentado a nossa alma? E o que está encharcando o nosso altar? São lágrimas de entrega, lágrimas de intimidade, lágrimas de entender o propósito. Entender o propósito custa lágrimas, queridos, custa renúncia, custa entrega do meu eu, das minhas vontades, dos meus sonhos. Mas é a convicção em Deus que nos move. É saber com quem você caminha e aonde você está pisando. É ouvir a voz de Deus e saber o que Ele está falando para você. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão dizer, importa ouvir a voz de Deus e ter certeza que é a voz dEle falando contigo. Tem custo sim, tem custo sim. Todas as vezes que você vê alguém sendo usado por Deus, quando você conhece o testemunho daquela pessoa, você vai saber que é uma trajetória com Deus, não é do dia para a noite. Nós estávamos no retiro da Mevan, e depois que eu preguei em um horário, e Deus fez coisas naquele lugar, porque foi Ele que fez, e a glória dEle tem nada a ver comigo. Eu entendo o meu lugar em Deus, eu entendo a minha entrega em Deus, eu entendo onde eu estou em Deus, eu tributo a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque se eu estou aqui por causa dEle, é a mão dEle que tem me sustentado. Não tem a ver com ser forte, ser guerreira, não tem a ver com isso, queridos, tem a ver com o quanto a gente se entrega e a gente entende que depende dEle. E estava um mover tão poderoso de Deus naquele ambiente, uma glória tão poderosa. E de repente eu estou do lado da pastora Bambinete, e vem uma pastora, e eu sei que ela fez na melhor das intenções, uma preciosa. E ela vem e dobra o joelho na nossa frente, e ela disse: pastoras, eu quero muito que vocês orem por mim, porque eu quero viver o que vocês vivem, e eu quero do que vocês carregam. Me deu um arrepio na espinha.
pastora Bambinetti olhou para mim, eu olhei para ela e eu falei: filha, você sabe do que você está pedindo? Você sabe o que você está dizendo? E ela, tão cheia de inocência, com um coração tão puro, ela disse: eu quero, pastor, eu quero mais. Eu falei: filha, para chegar, não é que a gente chegou num lugar de destaque, mas a gente chegou num lugar de tanta renúncia, de tanta entrega. É um processo tão doloroso. Eu falei: mas eu entendo o teu coração. Eu olho para você e eu entendo o teu coração. Eu falei: mas o que você acha de nós orarmos para o Senhor trazer clareza do propósito que você carrega da parte dele? E ela falou: eu acho que é isso, né, pastora? Eu falei: eu acho que nós precisamos orar para que o Senhor te dê clareza do teu propósito. E nós até podemos colocar a mão sobre você e impartir daquilo que nós carregamos em Deus. Agora, não almeje a passar pelos caminhos que nós passamos. Porque às vezes você não sabe do que você está falando e do que você está pedindo. E ela falou: eu entendi, pastor. Eu falei: se você concordar, nós vamos orar assim. A pastora Rose disse: é isso mesmo, Sara, vamos orar assim por ela. Vamos orar assim. E nós botamos as mãos e começamos a orar assim por ela. E ela recebeu uma carga de poder. Uma carga de poder tão grande naquele lugar. Porque nós não podemos querer almejar aquilo que Deus não quer que nós almejamos para nós. Para cada um que está aqui me ouvindo, Deus tem um propósito, designou um dom, designou um chamado para você. E você não pode ficar se comparando e desejando o que o outro carrega. Descubra quem Ele te fez para ser. E lute todos os dias para ser a melhor versão do homem e da mulher que Deus te chamou para ser. Agora tenha certeza do que eu estou falando e do que a Bíblia está relatando. Não existe poder sem entrega. Não existe unção sem renúncias. O Evangelho de Cristo nos chama a morrer. Se você não matar esse velho homem, essa velha mulher, se você não matar os desejos da sua carne, se você não subjugar a autoridade de Cristo, você não vai conseguir ter uma vida vitoriosa. Amanhã nós vamos ter uma aula muito poderosa aqui na Escola Amor que Liberta, porque vamos falar das duas leis, a lei da herança e a lei da responsabilidade. Ah, queridos, poucas pessoas querem ter o entendimento da lei da responsabilidade. Porque quando se fala muitas vezes em cura e libertação, as pessoas querem atribuir que tudo que elas estão vivendo, a culpa é dos pais, dos antepassados. Elas não querem assumir as suas responsabilidades em Deus. A lei da herança a gente resolve na cruz, com o sangue de Jesus, com confissão e arrependimento. Mas a lei da responsabilidade faz eu mudar os meus caminhos, faz eu pensar na semente que eu vou semear, porque eu sei que haverá uma colheita. E é isso, queridos, é isso que a igreja precisa entender. E era isso que Simão não entendia, porque ele queria comprar. E é isso. Hoje é tanta técnica, é tanta coisa que se ensina, sabe? É 10 passos para não sei o que, 7 passos para não sei o que. Fique magro em 20 dias, tudo mentira. Técnicas, técnicas e técnicas. Talvez funcione lá num ambiente de clínica, num outro ambiente, mas não queira trazer aquilo que é técnica lá de fora para ensinar dentro de um ambiente que é regido pelo Espírito Santo, dentro de um ambiente de cura, de libertação, de renúncia e de transformação. Isso aqui é a casa de Deus, e esse altar precisa estar encharcado pelo poder da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, cura e liberta. E esse homem está querendo negociar. E quando ele vê o apóstolo Pedro repreendendo ele, eu já não vou dizer que é só uma repreensão, né? O Pedro já está lançando uma maldição ali. Que ele diz: seja para a tua condenação. E diz mais um bocadinho de coisa ali que vocês leram comigo. Aí bate o temor em Simão.
E aí você entende que ele, todo aquele tempo que ele estava caminhando ali, tinha sido até batizado, ele ainda não tinha renunciado nada. Porque ele não tem nem coragem para orar. Ele fica tão amedrontado que ele diz: ora por mim. Ora por mim para que não suceda para mim nada do que tu falou. Ele não diz assim: ora comigo. Não, ora por mim. Vocês conhecem um pouco de crente ora por mim? 6 horas por mim, crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Não, queridos. Não tem a ver com isso. Tem a ver com pastora, pastor, meu líder. Ora comigo. Porque eu entendi. E eu quero mudar meu posicionamento. Eu entendi o que Deus falou. E eu quero sair desse lugar. E eu quero entrar num lugar de entrega e de renúncia. Eu quero daquilo que vocês carregam. Mas eu quero saber como é que a gente faz para ter isso que vocês estão carregando. Como é que funciona isso? O que eu começo fazendo? Como é que eu começo lendo? O que eu começo aprendendo? Como que eu começo orando? É diferente. Não tem a ver com negociação. Tem a ver com rendição. Eu vou repetir, não tem a ver com negociação, tem a ver com rendição. O Espírito Santo está gritando aqui nessa noite. Do que nós temos encharcado o nosso altar? Talvez a gente seja conhecido como os pastores chatos. A gente se preocupa tanto com o altar da casa do Senhor. E nós temos falado tanto, temos conversado tanto com os músicos que estão aqui, pastor Adriano, que tem nos ajudado tanto como pastor do Mefap Music. Porque não tem a ver com técnicas, queridos. É importante, claro que é importante, a gente não é ignorante para o Senhor, nós precisamos fazer o nosso melhor. Claro que tem que estudar a teoria musical, claro que tem que fazer um curso para aprimorar a voz, claro que tem que fazer, isso é o básico, toda pessoa que almeja fazer algo para Deus, não pode entregar de qualquer maneira, querido, você está fazendo para o Senhor. Se para conseguir excelência num ambiente de trabalho, você precisa estudar, você tem horas de dedicação, então para o Senhor vai ser de qualquer jeito, não, o básico, o fundamento, você precisa saber. Mas não é isso que vai mover um ambiente. Não é técnicas que vão mover um ambiente para uma transformação de vidas. Mas o que prepara um ambiente para a glória e para a presença de Deus é a forma que o adorador se entrega na adoração. É a vida dele como uma oferta de adoração ao Senhor. É uma vida de entrega, uma vida para o Senhor. E aí quando ele vai adorar, cantando ou tocando, ele vai apenas fluir daquilo que ele já está carregando. A mesma coisa acontece conosco quando viemos para a casa do Senhor. Nós viemos aqui para fluir daquilo que a gente já carrega, queridos. Por isso que tem pessoas que muitas vezes entra vazio e sai vazio. Porque ele ainda não achou esse lugar em Deus. Essa vida de propósito, essa vida de entrega, essa vida encharcada por lágrimas. Porque o que gera intimidade não são técnicas. O que gera intimidade com a presença de Deus são as nossas entregas, as nossas renúncias, a nossa intimidade e o tempo que nós gastamos com Ele. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele está fazendo uma pergunta para cada um de nós aqui nessa noite. O que tem encharcado a nossa vida, o nosso altar particular com o Senhor? Há um secreto lá dentro da tua casa? Há um altar dentro da tua casa para a presença do Senhor? Tem um lugarzinho onde você se encontra com Ele? Tem um lugarzinho que você sabe que você pode correr, porque Ele vai estar lá te esperando. Se você não tem, eu quero te desafiar hoje. Não deixa para amanhã, chega hoje na tua casa. Ah, pastor, a minha casa é pequena. Não tem a ver com casa grande, queridos. Não tem a ver com pequena. Tem a ver com a entrega. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpa. Entra dentro da tua casa hoje.
e acha um cantinho onde tu pode se entregar. Acha um lugar onde você possa falar com Ele. O Senhor está chamando a noiva para um lugar de intimidade nesse tempo. O Senhor está chamando a noiva para um lugar de entrega, de lágrimas nesse tempo. Mas serão lágrimas que vão regar a tua vida, a tua casa, a tua família, gerando vida. Lágrimas que geram vida. Não queira técnicas, prefira as lágrimas dos processos, mas as lágrimas que geram vida. O Espírito Santo nos lembra aqui nessa noite. O que tem regado o nosso altar? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo aqui. Não faz sentido, sabe, queridos, nós virmos à casa do Senhor, nós participarmos de um culto, onde a presença dEle é tão real, nós sentirmos a glória dEle sendo manifesta, mas algumas pessoas continuarem do mesmo jeito. Não, você precisa sair daqui pensando nessa palavra nessa noite. O que eu tenho cultivado? Como tenho empregado o meu tempo? O que está regando a minha vida nesses últimos tempos? Qual tem sido a minha entrega ao Senhor? Qual nível espiritual você está? Nós não estamos aqui para medir, para julgar. É você que precisa fazer essa análise da sua vida. Queridos, nós já estamos em abril. Você já se deu conta disso? Você já percebeu como o tempo está passando? Não parece ontem que nós estávamos aqui nas primícias? Nós já estamos indo para abril, queridos. Daqui a pouquinho já é meio do ano. Você não percebe que o tempo parece estar esgotando no meio dos nossos dedos? Você já olhou para a palavra sobre os últimos tempos, sobre os sinais que nós estamos vivendo? Você está atento a isso? Você está atento ao que o Espírito Santo está comunicando à sua igreja, à sua noiva? Que nós precisamos entrar neste lugar espiritual de entrega, de entendimento, de revelação, porque é isso que vai nos fortalecer nos dias que nós temos pela frente. Fica de pé em nome de Jesus. Choralaramas. 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 Eu quero que você feche os teus olhos só por um momento. Faça uma autoanálise. Ninguém aqui vai julgar ninguém. Ninguém está aqui para botar o dedo na cara de ninguém. Nós não temos esse direito. Mas o doce Espírito Santo que está aqui nessa casa, Ele trouxe você aqui hoje para participar dessa atmosfera de adoração, de entrega, e para ouvir essa palavra, te fazer refletir sobre o que você tem almejado nesse tempo. Resultados sem entrega. Se você continuar fazendo a coisa do mesmo jeito, os resultados vão ser iguais. Eu quero fluir, pastor, eu quero ser um homem, uma mulher mais espiritual. Eu quero ser alguém que carrega a presença de Deus. Eu quero ser alguém destravado. Eu quero ser alguém que consegue falar. Eu quero ser alguém que consegue orar por outra pessoa. O que você tem feito até hoje? Porque você vai precisar ir além. Pastora, queima no meu coração o desejo de falar da palavra. E o que você tem feito? Como você tem se movido para esse lugar? Quanto tempo você tem gastado estudando as Escrituras? Quanto tempo você tem gastado orando? Quanto tempo você tem gastado jejuando? Queimando a tua carne para que o teu espírito se fortaleça? Queridos, o Espírito Santo está falando comigo e com você. O tempo está passando. Quais entregas nós temos feito? Você veio em mais um culto só e você vai voltar para casa do mesmo jeito? Ou você vai entender o que Deus está gritando aqui nessa noite, e você vai se render debaixo da autoridade desta palavra, não do que a pastora falou, mas da palavra revelada que o Espírito Santo trouxe nessa noite, e você vai dizer: Senhor, eu não quero mais perder tempo, e eu também não quero mais negociar. Senhor, não é o resultado que eu quero,
Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero do teu fogo, eu quero paixão pela tua presença. Se você ouviu a voz de Deus nessa palavra, e você sabe que precisa fazer uma entrega no altar nessa noite, sai do seu lugar agora. Eu não vou insistir com você. Se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, que está ouvindo a voz de Deus e quer tomar uma decisão nessa noite de reconciliar, vem aqui na frente, faz um sinal e diga: pastor, eu quero. Qual é a entrega que o Senhor tem pedido para você? Qual é o propósito que você vai fazer com Ele hoje diante dessa palavra? Eu estou esperando você, que o Espírito Santo falou. Quem sabe é hoje que vai virar essa chave? Quem sabe é hoje que essa situação vai se resolver, porque você entendeu o que o Senhor está falando no teu espírito aqui nessa noite. Nós vamos orar neste lugar. Eu sei que tem pessoas aí com o coração queimando, mas é como se algo estivesse segurando, um medo de se expor, é uma vergonha. Mas o que vão pensar, queridos, não interessa o que vão pensar, interessa o que você ouviu de Deus e a sua resposta para a palavra que Ele está falando com você nessa noite. Qual vai ser a tua resposta a essa palavra nessa noite? Qual vai ser a tua resposta a essa palavra nessa noite? Chacaralarabaxê, Choriou iriria suia ramando riacassora larabaxê. O Pai está esperando. O Pai está esperando uma resposta sua a essa palavra. O Pai está esperando uma resposta sua a essa palavra que Ele liberou. Você veio aqui pedindo para Ele falar contigo, e Ele está esperando uma resposta sua. O Senhor não atende nossos desesperos, Ele atende as nossas respostas à palavra que Ele lança. Qual vai ser a sua resposta nessa noite? Você tem colocado níveis de entrega. Você tem dito: isso aqui tu pode me pedir, mas aqui não toca, aqui não mexe. Pois o Espírito Santo está dizendo: há uma entrega mais profunda. Eu quero te levar num lugar mais profundo de intimidade. Eu quero te levar num outro nível de revelação. Novos níveis exigem novas entregas. Nós vamos orar agora. Você teve tempo de pensar. Você ouviu a voz de Deus e nós vamos orar agora. Feche os teus olhos agora. Choralaramashe. Cheiralaramashe. Cheiralaramashe. Feche os teus olhos agora. Faça dessa canção a tua oração agora.
Eu concordo com a entrega dos teus filhos nesse altar nessa noite. Chorelerebaxê, caralarabaxê. Choralarabaxê, ralarabaxê. Abre o entendimento, Senhor. Abre cada entendimento que está diante desse altar agora, Senhor. Abre cada mente para entender aquilo que tu está falando, Senhor, e que tu tem falado há tanto tempo já, Pai. Orererereba-xê, caralaruagê. Todas as vezes. Eu paguei. Andaragalarabachê. Uriau erelere bachora larabachê. Uriau manduia que sora larabachê. Abre a tua boca e deixa o Espírito Santo fluir. Sinta a glória dele nessa noite, que te capacita e te habilita a andar mais uma milha. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas há uma porção de graça sendo derramada aqui nesse lugar. Tchê caralarabaxê. Você não vai parar não, você não vai desistir não, você não vai voltar não, você não vai negociar, porque Ele te chamou. Choralarabaxê. Choralarabaxê. Choralarabaxê.
Aplauda Jesus. Charalarabachei. Choralarabachei. Uriaue que toralarabachei, larabachei.